Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas, mas primeiro você pode sentar. Primeira pergunta, você está feliz com Jesus? Amém. Segunda pergunta, Jesus está feliz com você? Amém. De vez em quando eu ouço pensar em voz alta, tem esse outro lado, eu digo, tem esse outro lado. E é por causa desse outro lado que nós estamos aqui. Uma alegria estar com vocês hoje e poder servi-los do pão sagrado, da mesa do Senhor, que é a palavra de Deus. E antes de compartilhar, eu quero apenas deixar aqui uma palavra de encorajamento. No dia 28 de dezembro do ano passado, eu estava voltando de carro com a família de São Paulo para Curitiba, onde moro. E eu me lembro do momento onde eu orava baixinho, minha esposa e minha filha tinham dado uma cochilada no carro. E naquele momento de oração, o Espírito Santo falou comigo: pare tudo o que você planejou para esse início de ano e vai estudar sobre jejum como você nunca fez. Eu tenho jejuado desde os meus 15 anos de idade. Aos 18 anos eu já fazia jejuns regulares, 7 dias na água. Ao longo dos anos eu fui crescendo, intensificando essa prática e avançando de acordo com a liderança do Espírito Santo. E eu posso dizer para você que a minha vida tem sido marcada pelo jejum. Mas quando eu parei esse tempo para mergulhar nesse assunto, Deus abriu minha mente, minha compreensão de uma maneira assim extraordinária. E confesso, se eu pudesse voltar 3 décadas e meia lá atrás, nos meus 15 anos de idade, eu hoje teria, com esse entendimento, praticado ainda mais essa disciplina espiritual. Uma disciplina que eu creio que Deus quer resgatar. Tanto o entendimento como a prática. E eu lembro que no início do ano eu fiz uma enquete enquanto estudava o assunto. E eu perguntei via rede social quantas pessoas já tinham feito pelo menos um dia de jejum na vida. Bastava ter feito 24 horas. E praticamente 60%, deu 59 ponto alguma coisa, praticamente aí 60% das pessoas responderam nunca ter tido uma única experiência de jejuar uma vez na vida. Um período de jejum de um dia. E eu fiquei chocado com aquela resposta, porque eu não estava perguntando sobre uma prática regular. Bastava ter tido uma única experiência. E a maioria não tinha tido. Me aventurei a fazer uma segunda pergunta. E a segunda pergunta era: quem já fez algum jejum de 3 a 7 dias? E para minha surpresa, 86% dos crentes sinalizaram nunca ter tido uma experiência maior do que aquela do jejum de um dia. Eu chocado com aquilo, me lembro que numa reunião com pastores e jovens, que na sua maioria eram mais novos do que eu fiz um desabafo, falei: gente, o povo de Deus não está jejuando não. E eu dei os dados para eles das pesquisas. E um deles disse assim para mim: pastor, com todo respeito. Normalmente quando alguém diz com todo respeito, ele vai chegar no limite da falta de respeito. Ele disse assim: com todo respeito, já que o senhor fez a pergunta, a enquete, via rede social, vamos falar sério. Ele diz: na perspectiva de rede social, o senhor tem que admitir que o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Falei: como é que é? Sério, pastor, todos nós te seguimos. Nenhum de nós aqui te segue, porque o senhor tem post de uma vida descolada, cheia de aventura, do que come, do que veste, onde viaja. Nós só te seguimos por um motivo: o senhor é uma referência de ensino bíblico. Eu falei: onde é que você quer chegar com isso? Ele falou: onde eu quero chegar com isso é que o seu público é seleto. Ele é composto de pessoas interessadas no crescimento espiritual. Eu falei: e aonde você ainda quer chegar com isso? Ele falou: pastor, se 60% do seu público não jejua, o senhor imagina o nosso. Naquele momento de imaginar que ele pudesse ter algum grau de razão, eu fiquei ainda mais preocupado. E eu fui resmungar com Deus: seu povo não anda jejuando não. E o Espírito Santo falou comigo: se vocês ensinassem mais, pregassem mais, esclarecessem mais, haveria uma resposta diferente. Naquele momento eu me comprometi a usar tudo aquilo que eu estava compreendendo à medida que estudava e transformei isso num livro. Aliás, foi uma experiência interessante, porque eu escrevi um livro inteiro sobre jejum em jejum. Eu terminei as últimas linhas do último capítulo, no meu 40º dia do jejum. E saiu esse material, que é a minha publicação mais recente, A Cultura do Jejum. Não, eu não trouxe o livro para vender. Na verdade eu trouxe, mas uma nuvem de gafanhotos passou nos outros eventos e acabou com tudo que eu tinha. Eu sei que tem um pouquinho ali na loja, mas por conta disso já pedi para colocar em um post, porque você pode adquirir isso onde você quiser. Eu tenho certeza que aqui na loja eles vão alimentar com mais depois. Mas se você comprar lá no nosso site, orvalho.com, e ali tem um QR Code para facilitar o seu acesso,
Nesse momento, para quem compra o livro A Cultura do Jejum, o meu livro, nós estamos dando de presente, um outro ficou meio apagado ali da arte que me mandaram, que se chama O Poder Secreto da Oração e do Jejum. O autor do livro, Mahesh Chavda, ele fez 30 vezes períodos de 40 dias de jejum antes de começar a ensinar sobre jejum. Na minha opinião, é a pessoa viva da nossa geração que mais tem autoridade para falar do assunto. E o livro é cativante, é extraordinário. Não apenas pelas experiências que ele compartilha, mas pela forma como ele nos instiga a vida de jejum. Ele, obviamente, diz que nem todos serão chamados para jejuns prolongados, mas o jejum deveria ser parte da nossa conduta. Estava conversando com um pastor essa semana, e há 34 anos ele faz um dia de jejum por semana. Isso significa o quê? Que ele tem uma cultura de jejum. Ele me disse, pastor, o maior jejum que eu fiz até hoje foi 7 dias. Falei para ele, ainda não conhece a parte boa, só fica bom depois disso. No início é ruim. Mas o que a gente espera não é que as pessoas fiquem batendo recordes, e sim que elas criem uma cultura e correspondam com aquilo que Deus vai lhes dirigir. Mas para isso é necessário que haja entendimento. Eu vou compartilhar uma palavra que Deus me deu enquanto estudava e preparava esse livro. Ela acabou virando um dos 12 capítulos do livro. E essa é a razão pela qual já estou provocando você, a talvez dedicar depois, posteriormente, em algum momento, um pouco de atenção a esse assunto. Porque quanto mais compreendemos, melhor é a nossa resposta para Deus. Amém? Então abra, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Pastor, vou devolver o seu livro já antes que suma. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu quero que você leia comigo, do versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos usar esse texto tanto como ponto de partida, como uma espécie de trilho para a nossa conversa, para a nossa reflexão de hoje. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, você pode me acompanhar. Mateus 4, de 1 a 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu Deus, nós clamamos a ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos guie nesse momento e que o Senhor nos permita ter mais do que informação ou mera reflexão. Que a Tua palavra, de fato, alcance o nosso coração e não só a mente. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Que haja aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. E que a Tua palavra, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. E desde já te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Amém. Amém. Bom, esse texto nos mostra Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O propósito desse tempo a sós era expô-lo a esse nível de tentação. Mas presume-se que uma vez que Jesus, como homem, foi guiado pelo Espírito numa coisa, presume-se que ele também se deixava ser nas demais. E eu acredito que o mesmo Espírito o guia também a essa experiência de jejum. E o verso 2 diz que o jejum durou 40 dias e 40 noites. E o texto diz que ao fim deles, ele teve fome. Lucas capítulo 4, verso 2, nos diz que durante 40 dias, Nosso Senhor não comeu, e ao fim dos quais ele teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu, e nem que ele teve sede. Portanto, quando a Bíblia omite essa informação de privação de água, é porque normalmente houve ingestão de água. Eu me lembro quando garoto, na minha mente, eu imaginava ser impossível alguém ficar 40 dias sem comer, porque quando pulava uma refeição parecia que a gente ia morrer. Eu pensava, imagina 40 dias. Mas só para que você entenda o que significa essa frase, teve fome. O que Jesus sentiu não é o que você normalmente sente quando pulou uma refeição ou duas. Que na verdade tem mais a ver com a quebra do seu hábito alimentar. Que tem a ver com um certo desconforto. Quando depois de 2 refeições, seu organismo está procurando energia e uma vez que a fonte de energia, glicose, que vem principalmente por meio do carboidrato, não está entrando, seu organismo vai fazer uma adaptação. Ele vai buscar energia onde? Glicogênio, armazenado principalmente no músculo, armazenado no músculo e principalmente no fígado. E no máximo 3 dias, suas reservas de glicogênio já acabaram. O que o organismo fará na sequência?
ele vai entrar em cetose. Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, ela proporciona à pessoa a mesma experiência que o jejum. Quando não entra glicose, não há mais glicogênio, o organismo vira outra chave. E ele vai se alimentar do quê? Das reservas de gordura que normalmente nós já armazenamos para a hora de necessidade. E a partir desse momento que você entra em cetose, o desconforto do jejum começou a passar. Porque lá pelo terceiro dia, você já passou pelo processo de limpeza, de desintoxicação. Todo dia alguém disse, pastor, eu não consigo jejuar um dia, eu tenho dor de cabeça. Falei, experimente continuar no segundo para ver se ela não aumenta. Né? Porque normalmente, a maioria de nós, quando quer fazer um jejum maior e não se preparou, vai ter dificuldade para isso. Minha sugestão é sempre, desintoxique primeiro, para que você não sofra no início. Mas depois do terceiro dia, você já começa a não mais ter fome. Até o quinto dia, a maioria das pessoas relata ter vontade de comer. Tem uns irmãos que quando você está perto deles jejuando, é melhor você não deixar o braço exposto, que arrisca levar uma mordida, né? A gente brinca com isso. Mas depois do quinto dia, as coisas se estabilizam de uma forma impressionante. Por quê? Você trocou o alimento externo por um alimento interno. E agora você vai viver da reserva de gordura. E acredite, você pode ter energia num jejum prolongado. O jejum de 40 dias que eu fiz no início desse ano, até o 40º dia, eu frequentei a academia. Fazia de 1 hora e meia de musculação por dia, às vezes mais 1 hora de cardio. Então, acredite em mim, não estou falando de algo impossível. Para quem não sabe, o recorde mundial de jejum está no Guinness Book de 1971. Um escocês ficou sem comer durante, acredite, 382 dias, mais de um ano. Quando ele voltou a comer, não lembrava o gosto da comida. Agora, está certo que ele começou com mais de 200 quilos e terminou com 83. Do que ele sobreviveu esse tempo? Das reservas de gordura. Quando a Bíblia diz que Jesus aos 40 dias teve fome, isso significa que as suas reservas acabaram. Isso significa que a verdadeira fome, que é o início de um processo de inanição, de consumo de tecido vivo, estava começando. O que me faz acreditar que Nosso Senhor era assim, ó, saradinho. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, ele vivia da dieta do Mediterrâneo, que até hoje é considerada das mais saudáveis que existe. Numa época que não tinha comida industrializada, nem processada, não tinha poluição, e ele andava muito. Quando a Bíblia diz que Pedro sai de Jope para pregar em Cesareia, na casa de Cornélio, a Bíblia diz que ele fez o trajeto em 2 dias. Gente, são 60 quilômetros. Sabe o que isso significa? Que ele andou 30 quilômetros por dia. Mesmo que isso não fosse a caminhada comum, aquele povo andava muito, se exercitava muito. Então, é praticamente impossível você imaginá-lo com muita reserva de gordura. Por que eu deduzo isso? Eu já fiz 3 jejuns desses de 40 dias. Eu nunca tive fome. Eu nunca achei o final das minhas reservas, porque aqui, meu amigo, tem estoque. Então, quando Jesus chega a esse lugar, não é a fome e vontade de comer. Não é a fome e a quebra do hábito. Acredite, é desespero. Agora, qual era a tentação de Satanás? Ele já tinha terminado o jejum. A tentação não era quebrar o jejum. A tentação era acelerar o processo da quebra de um jejum que já tinha terminado. Então Satanás, na verdade, tenta a Jesus para usar o quê? Sua divindade. Transforme essas pedras em pães. Haja como Deus e não como homem. A Bíblia diz em Filipenses 2 que, subsistindo na forma de Deus, ele não teve isso como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo. Eu e você precisamos entender que Jesus viveu nessa terra como homem. Em essência, na sua identidade, nunca deixou de ser Deus. Mas ele abriu mão de atributos divinos. Ele se esvazia. Ele não fez uso da onipresença. Ele estava limitado a um corpo e a um lugar de cada vez. Onipresença significa estar presente em todos os lugares. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e conhecimento. Então ele não fez uso da onisciência. Ele também não fez uso da onipotência, atributos exclusivos de Deus. Porque Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não diz porque ele era Deus. Ou seja, a legitimidade de Jesus ser o meu e o seu substituto na cruz dependia dele viver como homem nessa terra. E sabemos que ele assim o fez, porque ele disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço e até mesmo maiores. Se o que ele fez foi como Deus, nós jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. E nesse momento, Satanás está tentando ele apressar, acelerar o meio de acesso à comida. E por trás dessa tentação, o que ele queria era que Jesus agisse como Deus e não como homem. Mas a resposta de Jesus, ela é muito valiosa e importante para mim e para você. O texto de Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus está citando um texto que está registrado em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Os dois e o 3 vão fazer melhor o contexto. E é um texto que eu quero que a gente possa observá-lo por algumas vezes, aspectos e pedaços dele à medida que vamos falando. Mas basicamente o que eu aprendo por trás desse episódio, que Jesus obviamente sinaliza que embora o corpo humano dependa do alimento para a sua subsistência, a minha e a sua estrutura não é só natural. Como somos seres espirituais, nós também necessitamos de um alimento espiritual. Jesus não só destaca dois tipos de alimento, mas nos seus ensinos ele vai abordar elementos como fome e saciedade, não só na perspectiva natural, como também na perspectiva espiritual. E eu quero que a gente considere essas duas coisas. Em primeiro lugar, os dois tipos de alimento. Em segundo lugar, a visão de fome e saciedade. Para só em terceiro e último lugar, a gente discutir aqui o que eu vou classificar de o poder da abstinência. E onde o jejum se relaciona com essas coisas que nós vamos falar e construir primeiro. Em cima desse trilho, eu gostaria de compartilhar o que Deus tem trazido ao meu coração. Vale dizer que o primeiro homem, Adão, ele não apenas foi tentado, mas cedeu justamente numa proposta mascarada por essa questão alimentar. E muitas vezes nós não temos noção do quão sério, delicado ou forte esse assunto possa ser. Mas a Bíblia diz que Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. A Bíblia diz no livro de Números que os israelitas tiveram saudade do Egito, de onde Deus os libertou, por causa da comida. O apóstolo Paulo escreve e fala de alguns na carta aos Filipenses, cujo Deus é o ventre. E muitas vezes nós não temos noção como isso pode se tornar uma área de controle nas nossas vidas. Mas Jesus, diferente do primeiro Adão, ele se posiciona e ele, com a sua resposta, vai nos revelar coisas importantes. Então vamos lá, em primeiro lugar, a questão dos dois tipos de alimento. Quando Jesus diz, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo que embora o corpo dependa do alimento natural para a sua subsistência, o nosso ser espiritual, porque nós não somos apenas seres naturais, depende da palavra de Deus. Ela é alimento para o nosso espírito, ela é alimento para a nossa fé. E tanto ele indica que há um alimento espiritual como há um natural, tanto ele indica que esse também é essencial à nossa existência. Mas nessa abordagem, nos seus ensinos, não só nesse texto, Jesus vai sinalizar algo que eu e você precisamos parar para pensar. Que embora nós tenhamos dois tipos de alimento e precisamos dos dois, a questão não é escolher um ou outro, porque mesmo recebendo o alimento espiritual, nós necessitamos do natural e vice-versa. O ponto é que quando nós observamos as advertências bíblicas, nós precisamos reconhecer que muitas vezes uma forma errada de lidar com o alimento natural pode nos comprometer na relação com o espiritual, ou seja, um pode acabar concorrendo com o outro. O natural, que é totalmente lícito, parte do plano e do propósito de Deus para mim e para você. Porque Paulo escreve aos Coríntios e diz, Deus fez o estômago para os alimentos para o estômago. É lógico que isso é parte do projeto de Deus para a criação. Mas uma forma errada de lidar com aquilo que não é errado em si, pode comprometer a nossa vida espiritual.